Vamos agora pra Jojão Story Ocean, parte 3, a parte final que foi desmembrado em 3 partes. Obrigado, Netflix. Vai tomar um Guaraná com rolha. Um marketing assim, ó, joga mil, né, mano? Nem Nossa, sabia que ia cara. sair até 2 semanas antes do lançamento. Cara, o que a Netflix foi de antagonista pra essa série, rapaz do céu, hein? Foi Isso difícil. porque não precisava, o Não antagonista bom já precisava. tinha. Porra, cara, nossa, essa parte de Jojo, essa reta final de Stone Ocean, não vi muito sobre Jojo, mas é uma das, se não a melhor coisa de Jojo até então. Cara, é aquilo. É Hum. o. Eu gosto de um termo que eu vi numa review que é o magnum opus de Jojo's Bizarre Adventure. Olha Porque só. todo o encerramento, não só dessa parte, mas de Jojo como um todo, porque quem viu sabe o que acontece, Uhum. é montado de maneira muito interessante. O Araki sempre é um mestre em criar situações tensas, em fazer uma amarração interessante no roteiro. Tem os seus momentos Araki esquece ou Araki buchitas, mas ainda é tudo bem compensado ou bem segmentado dentro do roteiro. Então a gente tem excelentes personagens, a conclusão que a gente tem do Padre Pucci, do Weather Report, da própria Jolene como protagonista é tão interessante, tão vívido, sabe? Você termina essa parte, principalmente quem é fã de Jojo, quem acompanhou todo, como eu aqui, que viu todos os animes, é extremamente impactante o final disso aqui. E é muito bom mesmo, sabe? Uhum. Cara, eu recentemente estou chegando no mundo de Jojo. Vi, a parte 3 a 5 e a Tá 6 terminando a agora. Eu 4? tô terminando a 4 agora. E, cara, é uma experiência incrível conhecer o Araki. Conhecer esse gênio que criou o Jojo, cara. Pô, o cara é muito bom. O cara, eu sou muito fã do Araki. Eu comecei a virar muito fã do Araki. Porque ele tem algumas características muito interessantes. Ele fala, ó, eu vou fazer o feijão com arroz de roteiro de uma ideia. Eu tenho uma ideia, né? Tipo, ó, vai enfrentar o vilão ali, corredor de treta. Ok, beleza. Só que eu vou subverter isso de uma forma tão criativa, onde as cenas ou a experiência que você tem acompanhando essa jornada é bizarramente bem feita. Inclusive, atentem se ao bizarro, porque faz sentido. Ele é muito criativo e subverte muitos problemas que seriam o uso de recursos muito básicos e muito óbvios e muito previsíveis. E ele consegue utilizar a sua criatividade para subverter isso. E ele começa a fazer essa espiral a um ponto que ele se emaranha dentro da própria ideia ou da própria bizarrice, que você perde o contexto inicial do óbvio ou do segmento padrão de eu preciso bater no vilão. E ele, cara, o que ele faz nessa reta final é bizarro de incrível, porque ele consegue mudar perspectivas e agregar a momentos atenção onde ele vai fazendo coisas diferentes. Ele nunca faz a mesma coisa. Quando aparece um vilão, mesmo que seja um vilão de episódio, ele agrega ao mundo, ele agrega perspectiva, ou ele cria algum tipo de nova informação, ou ele muda um pouco o caminho, ele muda um pouco o rumo da situação, ou ele cria um revés para a situação. E tudo isso vai gerando essa sequência de ações e esse acúmulo de experiência, acúmulo de ações e reações. E esse final foi justamente isso. O quanto ele acumulou de todas as etapas. Tudo o que eu sinto nesse final é que foi uma progressão de eventos até chegar no final e tudo ser concluído de uma forma até triste. Sabe, de uma. Não é. Vai, sem dar muito spoiler, mas não é um final feliz. Sabe? É um final muito agridoce. Cara, não, cara, é um final triste, cara. Sei lá, ele é um final que ele te deixa com um vazio, talvez? Sim. Ele te deixa com um rombo no coração e não literalmente.
Literalmente, quem sabe? Você vem como um idiota. Não sei, exatamente. Então, eu gosto muito como essa última parte, ele soube fazer isso, né? Essa reta final, ele soube fazer isso. Você sente que a jornada, ela culmina com a experiência e com a conclusão. E é muito difícil, inclusive, obras conseguirem acertar isso. Quando você sente que a jornada, ela foi aquela brincadeira, né? O verdadeiro One Piece são os amigos que a gente fez no caminho. Então, isso daqui, o verdadeiro Jojo são os amigos que a gente fez no caminho. Isso existe aqui. Porém, a conclusão também é tão incrível que culmina nessa satisfação final. E ele consegue fazer essas duas coisas de mão dadas e te entrega uma conclusão maravilhosa. Seja de conflito, seja de personagem, seja até a satisfação de você ver como se resolve esse problema, uma satisfação meio melancólica, talvez, mas tudo isso culmina num final maravilhoso. E teve alguns tropeços nessa última parte? Teve. Aquele negócio lá não é que não tropeço, mas ele não é tão incrível quanto foi a reta final, como, por exemplo, no comecinho dessa última parte, quando tinha o cara do Pinóquio lá, o cara dos desenhos animados. Sim, sim. Era um momento, ele criou uma barriga de conflito que você fala, porra, que merda, que coisa desnecessária. Mas aí você vai tendo a sequência de ações, o engajamento pelo conflito criado por um vilão B ali, que você fala, caralho, da hora. É isso, tipo, foi legal, foi bacana. Precisava? Definitivamente não. Agregou alguma coisa? Um pouco. Não, agregou, sim. Agregou. Mas, ainda assim, você fala, porra, você fez algo que eu não esperava que você precisava fazer. Você não precisava fazer, inclusive, isso. Porém, foi legal. Foi um bom conflito que até ele gerou consequências pro futuro e pra agregar esse emaranhado de eventos. Inclusive, eu vejo essa temporada como uma coisa até um pouco surpreendente do Araki, falando por mim, que era uma completa crescente. Então, pô, esses, sei lá, 2 primeiros episódios aqui foram meio chatinhos. Mas o próximo já é melhor que esses. E os próximos sempre vão ser melhores. E essa constância de qualidade e crescimento ajuda muito essa série em quesito de roteiro. Uhum. Ou até no como um todo, porque a pior coisa de Stone Ocean, que a gente tem que acabar tirando alguns pontos, querendo ou não, é porque a produção é muito bagaceira. Ah, o pessoal lá é ruim? Não. Faltou orçamento? Não. O que faltou foi tempo. Cara, 14 episódios de um anime com designs muito complexos, com uma situação, um tato de produção até muito certeiro da produção em representar a bizarrice de Jojo perdão, em anime com tão pouco tempo é quase impossível. Então você vê muita cena travada, muitas vezes o personagem não se mexe direito, o PNG arrasta, às vezes até a fotografia dá uma pecada, mas para compensar, a Steph sabe o que tá fazendo. Então existem muitas transições boas, a trilha sonora do Yugo Kanna continua excelente, a montagem das situações e o uso de coloração para fazer essa bizarrice ter uma crescência é sempre muito boa. Então, o que salva a Stone Ocean de não ter a pior situação da franquia, ou de não ter uma situação ruim, é porque a Steph tem muito conhecimento de Jojo. O diretor, o Toshuki Kato, inclusive, já trabalhou desde a parte 4, e ele sabe fazer essas montagens. Ainda bem, porque senão seria muito problemático. Uhum. Ou ele foi MacGyver, mano. O cara fez o anime funcionar com um chiclete e um grampo. Literalmente, cara, porque não tinha como essa parte funcionar. Sério, com o tempo que eles tiveram, com a Netflix entubando esse negócio mais rápido e desnecessariamente rápido, né? Pô, vamos fazer esse negócio sair pra ontem, mas não dá pra ontem, então vai pra agora. Você fala, caralho, fudeu. Não tinha. E mesmo assim, a Steph foi tão profissional, tão coração, e fizeram tanta gambiarra com o que tiveram, que, mano, você pega uma cena e você fala, mano, o cara não tinha outra forma dele acertar que não fosse essa. E ele te pega de surpresa.
Tem cena que você fala, mano, é o storyboard tancando. E aí depois a próxima cena é a direção tancando. E depois é o Yoko Kanno tancando. Sempre tem alguém segurando pra peteca não cair. E dando o máximo. Outro falando dando o máximo, os dubladores, tanto no Nossa! dublado quanto no legendado, são excelentes. São. Pô, a Ai Faroes dublando a Jolene e tanto o Seiki Tomokazu quanto o Duda Espinosa dublando o Pucci são ótimos. Eles trazem muito bem a essência do personagem. Uhum. Cara, esse é um ponto raro onde quem tá fazendo tanto com o coração que eles conseguem jogar pra debaixo do tapete problemas, tipo, muito, muito bobos, vai, de você conseguir dar uma lapidada porque não teve tempo, não teve calendário. Foi uma bagunça isso daqui. E mesmo assim, a galera surpreendeu tanto em ser tão profissional que conseguiu jogar pra debaixo do tapete um monte de problema aqui. Um monte de cena que tava mais estática do que deveria, cenas que eram muito mais longas do que precisava, e mesmo assim a tensão tava lá no topo, seja pelo contexto, seja pelos dubladores mandando bem pra caramba, seja pela tensão inerente criada pela estética da obra. Mano, eles fizeram chover no deserto. Eles tiraram uma caixa d'água e jogaram no deserto e molhou o deserto inteiro, cara. Porque era pra isso daqui ser um Wonder Egg da vida. No caso, o último episódio. É. Inclusive, um bom exemplo do que é os problemas de produção você nota na própria abertura. Porque a gente sempre fala, pô, os episódios de hoje são excelentes. Essa aqui você percebe que, por conta dos problemas, ela é muito mais amena. E ela ainda consegue te surpreender em algumas instâncias. Uhum. Sim. Tanto que pior a abertura de Jojo? Sim, infelizmente. Se pudesse dar nota pra um único segmento, eu dava 10, mas não dá. Pois é, pois é. E, cara, eu fico com uma nota um pouco maior do que eu deveria dar, justamente porque os caras fizeram chover no deserto. Os caras fizeram um anime com um chiclete e um grampo. E eu acabo dando 9 pra essa parte final de Jojo, cara, porque, olha, o que eles... como essa bomba podia ter explodido na mão deles, você via a cada minuto. Você fala, putz, essa cena aqui, se não tivesse feito dessa forma, ela seria horrível. Mas aquela outra, mesma coisa, se não tivesse feito dessa forma, é horrível. É um exemplo, e inclusive, de novo, é um emaranhado de situações ou de elementos que podem modificar a cena para ela ser muito melhor do que ela deveria ser inicialmente por não ter a produção correta ou até o nível de produção de outras temporadas que a gente viu. Porque tem uma cena que eu achei maravilhosa, inclusive é uma das cenas que eu destaquei quando eu tava assistindo, é literalmente o chão molhado de sangue, um personagem cego, o outro guiando ele porque ele tá cego, e esse chão tava começando a formar estacas de gelo porque o cara que tava no chão não podia se mexer. Então ele literalmente começa a fazer um campo minado enquanto ele tá perto de um carro destruído e a rua deserta cheia de caracóis. Você fala, pera, como que vou criar essa cena? Eles vão lá e criam e fica do caralho. Fica. A montagem, como eu falei, essa staff sabe cuidar de Jojo. Eu fico muito feliz, inclusive, que o próprio Araki segurou pra ter um anime de Jojo até chegar ao povo da Live Production, essa staff em geral, porque todo mundo manda muito bem. Pô, mas não tem tempo, não tem orçamento, não tem problema, a gente se vira. Uhum. Eles têm um bom tato, eles conseguem representar tudo que o mangá queria passar. Inclusive, uma coisa que eu sempre ouço comentar é que, em questão de lutas, o anime sempre é melhor que o mangá. Porque, às vezes, no mangá, de tão detalhado e da arte bizarra do Araki, às vezes não dá pra entender o que tá acontecendo. Uhum. Principalmente se você for ler preto e branco. Então, chega no anime, fica tudo muito mais claro. E, por conta disso, eu vou te acompanhar nesse 9. Mesmo que, eu sei, a produção não faz jus, ela tem muitos problemas, existem alguns furinhos de roteiro aqui e ali, mas tanto pelo final, tanto pela consistência em manter a qualidade do roteiro, que é importante pra essa parte, porque é um puta de um fechamento pra quem é fã da saga,
é do caralho, sabe? Facilmente, pra mim, um dos melhores do ano. Eu Uhum. não numa posição muito alta, infelizmente, mas ele se provou muito bem e com certeza vai aparecer bastante no nosso Awards. Sim, e um dos finais mais incríveis desse ano. Tipo assim, pelo final, pelo final. Um dos melhores finais de animes que a gente teve esse ano. Cara, um dos melhores finais de anime que a gente já teve. Sim, sim, melhor que final de Code Geass. Lembra dessa porra, não? Eu acho que foi uma boa forma de fechar aqui. Foi.